Sejam muito bem-vindos ao canal Mesa de Debate. Eu sou o Guilherme e vamos começar com mais uma entrevista, né? Hoje eu estou aqui com a Ivonete Cruz, né, do Sintese, e o tema da nossa entrevista hoje é novamente, né, digamos assim, martelar, né, num problema que o canal já vem martelando faz algum tempo, que é a questão do retorno, né, inseguro em plena pandemia, né? O canal vem tratando desse tema com professores do ensino público que está ali, né, no dia a dia do front, que entende a situação, a realidade da escola, com lideranças sindicais, com, né, especialistas da área da educação também, né, e até com médicos, né, infectologistas que tem uma posição crítica em relação a isso, né? Então a gente está fazendo esse trabalho aqui e a gente pretende continuar porque ainda é inseguro voltar. Enfim, eu não vou ficar falando muito, para não tomar o tempo, né, tomar o espaço da entrevistada. Então vamos lá, Ivonete, por favor, eu já passo o bastão aí para você, falar um pouquinho mais de você. Boa tarde, Guilherme, boa tarde aos que acompanham o programa, esse espaço de discussão e de debate. Como você colocou, meu nome é Ivonete Cruz, eu sou professora da educação básica, ministro aula na escola pública há quase 30 anos, que eu sempre trabalhei na escola pública aqui no estado de Sergipe, na rede estadual, escolas da rede estadual aqui de Sergipe. Estou no movimento, estou na direção do Sintese já há algum tempo e atualmente na condição de presidenta da entidade, nessa conjuntura tão difícil que nós vivemos, diante dessa tarefa aí de dar comando à luta e à organização dos trabalhadores e trabalhadoras em educação, no caso do magistério sergipano, além de presidenta do Sintese, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação e que é um sindicato do Estado de Sergipe em termos de participação de filiados. Eu estou também desde a última gestão da CNTE, desde 2017, na direção da CNTE, que é a nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Então, estou também com essa tarefa política no movimento sindical nacionalmente, representando a nossa confederação, e também, nesse momento, da direção da CUT Nacional, a partir dessa última gestão, também vivendo aí os desafios que estão postos para organizar a classe trabalhadora nacionalmente, através da direção da CUT Nacional. Então, é isso. Me dividindo entre dar aulas remotas e viver as dificuldades de ministrar aula remotamente no cenário que a gente vive no Brasil e nas tarefas sindicais, como presidenta do Sintese, dirigente da CNTE e da CUT Nacional. É isso. Então, maravilha, Ivonete. A primeira pergunta que eu faço, né? Você me falou em off, né, nos bastidores, que vocês estão numa greve sanitária, né? Eu queria que você explicasse, primeiramente, para o ouvinte, né, o que significa uma greve sanitária, né? O que ela é diferente de uma greve, né, normal e como que está a situação da greve, como está a adesão, né, essas coisas. Então, Guilherme, nós desde o ano passado, eu diria que, e aí eu vou misturar aqui muito minha fala entre a minha experiência aqui em Sergipe e o que eu acompanho no Brasil por conta do espaço também que estou na CNTE. Então, eu diria que desde o início dessa pandemia e o momento em que iniciamos esse processo de suspensão das aulas presenciais, que nós vivemos um dos momentos extremamente difíceis da educação brasileira, da garantia do direito à educação, da garantia do direito à educação aos estudantes e da garantia das condições de trabalho aos professores. Nesse 1 ano e 5 meses, praticamente, nós temos aí um processo de muita perda de aprendizagem, e eu me refiro prioritariamente à escola pública, que é o meu lugar de fala, num cenário em que já é um espaço de muitas carências.
Então, assim, muitas dificuldades em ministrar aulas remotas devido às questões tecnológicas, devido a ausências de pacotes de internet que desse conta de sustentar aulas com turmas, com várias turmas. Bom, e esse ano nós iniciamos o processo, e aqui especificamente em Sergipe, no bem pleno pico da pandemia, que foi lá o mês de maio, os meses de abril, maio, junho, nós vivemos um momento muito forte da pandemia em que várias pessoas, que o número de contaminados cresceu demais. Naquele momento, o governo do estado aqui saiu a partir de uma discussão num comitê que eles denominam de Comitê Técnico Científico, em que os trabalhadores da educação não têm assento, não participam. Eles saíram com um decreto para o retorno das aulas presenciais em maio, das turmas infantil, primeira e segunda série. E era o pior momento, o momento em que nós vivíamos um colapso da rede dos hospitais aqui no estado, em que muitas pessoas estavam morrendo nos corredores dos hospitais, sem conseguir vagas na UTI, num dos piores momentos assim da pandemia, por conta desse outro debate extremamente importante que precisa ser feito dentro desse cenário pandêmico que a gente vive, que é a questão da vacinação. Então, lá em maio, numa assembleia que nós realizamos virtualmente no mês de maio, através da plataforma Zoom, nós convocamos os professores para uma assembleia e deliberamos a greve pela vida. Essa greve sanitária, nós a denominamos de greve pela vida, ou seja, uma greve contra o retorno das aulas presenciais, no cenário em que nós vivíamos de crescimento da pandemia, não só em Sergipe, no Brasil. E foi um processo extremamente, eu digo que foi um processo porque nós vivemos nesse momento uma suspensão da greve devido a uma decisão judicial. Infelizmente, a gente vive um cenário em que, às vezes, a justiça delibera pela ilegalidade de um movimento paredista, que, no caso, nessa greve, não era um movimento paredista, porque os professores continuavam ministrando aula. Nós nunca paramos de ministrar aula remotamente. A nossa greve era contra o retorno das aulas presenciais sem as condições. E, recentemente, saiu uma decisão judicial pelo retorno das aulas. Então, em que cenário nós estamos? Mas desde maio, eu diria, Guilherme, que nós vivemos uma experiência espetacular, uma experiência muito importante dentro de uma nova conjuntura que nós vivemos, extremamente desconhecida, que é fazer greve de uma outra forma, onde a gente não tem o contato direto com o professor, porque todo mundo estava no isolamento, mas que nós conseguimos construir uma adesão ao movimento paredista, ao movimento do não retorno às aulas presenciais, e continuar numa greve em defesa da vida e só retornar às aulas presenciais com 3 condições que nós consideramos serem condições mínimas para o retorno. E quais são essas condições? Primeiro, a imunização da classe trabalhadora. Os trabalhadores e trabalhadoras vacinados em 2 doses após o período de imunização. A segunda questão é a questão pedagógica, como é que as escolas iriam se organizar para garantir o distanciamento dos estudantes, porque nós sabemos que no Brasil nós ainda estamos distantes de ter a população menor de 18 anos toda vacinada. E isso faz, como a grande maioria dos estudantes da educação básica, eles estão até essa idade dos 18 anos, o retorno presencial requer uma proposta pedagógica, a implementação na concretude, não é na teoria, não é dizer vamos fazer isso, mas realmente como vamos fazer, para que haja o distanciamento entre os estudantes, para que se implemente um processo em que os estudantes não tenham a proximidade, e nós não tínhamos nenhuma construção pedagógica para garantir esse distanciamento. E o terceiro e grave problema que nós ainda vivemos é a questão das garantias de higiene sanitárias. As escolas de Sergipe sofrem de um problema histórico que é a falta de executores dos serviços básicos, tipo vigilantes, merendeiras, merendeiros, serventes. Então, uma carência muito grande de servidores dos serviços básicos. E, diante da pandemia, nós não teríamos como retornar para uma escola onde não tinha um servente para fazer a higienização da escola.
onde, pelos protocolos da Organização Mundial da Saúde, dos infectologistas, os espaços públicos precisam ser higienizados com álcool e gel a cada 2 horas. Então, assim, nós temos o entendimento que as nossas escolas não estão preparadas para o retorno, porque nós estamos no processo de imunização, e eu diria que os trabalhadores em educação terem entrado no grupo de vacinados para serem vacinados foi resultado da greve. Nós estamos no processo da segunda etapa, da segunda dose da vacinação, mas, além da segunda dose da vacinação, nós ainda não temos uma proposta concreta, por exemplo, de como vai se dar o estudo híbrido, porque se fala muito isso, o retorno das aulas presenciais através do ensino híbrido, mas como é que isso vai ser na prática? Como é que vai ser garantido ao estudante, na prática, as condições do ensino híbrido? E a questão da higienização, nós ainda não temos na rede do estado, na rede das escolas estaduais e em grande maioria das escolas municipais, pessoal de serviço básico para garantir a higienização. Em que cenário nós estamos hoje? O governo saiu com um decreto para retornar às aulas presenciais no dia 17 de agosto. Na portaria, ele deu autonomia às escolas de retornarem caso as condições estejam dadas, e, digamos, eu diria que numa média de 70% das escolas de Sergipe, da rede estadual de ensino, não retornou às aulas presenciais, porque as escolas não têm condição. As escolas não têm proposta pedagógica que garanta o distanciamento, e as escolas não têm pessoal humano suficiente para garantir a higienização das escolas, ou seja, o retorno das aulas em Sergipe ainda passa por condições que não estão dadas, e nós continuamos resistindo para que o governo garanta as condições e continuamos cobrando para ter condições de ministrar aula remota, que é o que nós continuamos fazendo às escolas que não retornaram. Oi, Onete, eu tenho um questionamento para você. Em uma entrevista que eu fiz, né, com acho que Lucas Ferrante, né, Bruno Ferrante, agora não lembro do nome dele, se ele tiver, caso ele estiver vendo essa entrevista, pode escrever aí no espaço de comentários do YouTube, né, que só será possível um retorno seguro quando toda a população seja vacinada, não somente a classe trabalhadora. Né? Tem a questão dos jovens também, né? Os jovens precisariam estar vacinados com a primeira e a segunda dose, né? E com os dias passados para poder, né, conseguir, né, retornar. Como que você vê isso? Não seria mais seguro lutar para que todos sejam vacinados, não somente a categoria dos professores? Sim, sim, Guilherme, esse foi um debate que nós procuramos construir com os movimentos estudantis, porque essa, ao meu ver, é uma organização que precisa ser feita através dos movimentos estudantis, dos estudantes secundaristas, da organização dos estudantes, de se organizarem para resistirem contra o retorno das aulas presenciais sem as condições. Porque, assim, eu não vejo dúvida, eu não tenho dúvida de que o retorno das aulas, sem essas condições que eu já coloquei, mas principalmente sem a vacinação de todas as pessoas porque, por exemplo, já podem ser vacinadas, maiores de 12 anos, nós podemos ter aí um crescimento do surto de contaminados muito grande. Nós tivemos casos aqui em Sergipe de municípios que retornaram às aulas presenciais há 2, 3 meses atrás e já precisaram fechar, e já precisaram suspender por causa do crescimento que houve de contaminados, tanto de professores quanto de estudantes. Nós vivemos, por exemplo, o caso do Rio de Janeiro, que teve o retorno das aulas presenciais e, diante do surto de contaminação, precisou retornar e suspender. Então, eu não tenho dúvida, Guilherme, o que eu queria colocar a quem nos acompanha, a quem parte desse debate, que tem um problema grave, e eu acho extremo, que há uma inversão, diria assim, uma inversão de responsabilidade,
quando se faz o debate dos problemas que essa pandemia pode estar trazendo para a educação pública, que já vem de anos com vários problemas, e atribuem a essa questão apenas o retorno das aulas presenciais e apenas a nossa luta em defesa da imunização. Penso eu que a nossa luta ela precisa ser mais ampla, por exemplo, denunciando a forma como a pandemia foi negligenciada no país. Nós vivemos uma das maiores pandemias dos últimos séculos, num processo muito profundo de negacionismo da ciência, de negacionismo da vacinação, de ausência de uma política séria de vacinação. E acho, e ao meu ver, essa tem que ser a pauta principal da população brasileira, cobrando o direito à vacinação, para que a gente possa, de fato, retornar com segurança, porque quando se coloca, por exemplo, o retorno apenas com a garantia da vacinação para todos os jovens que já estejam dentro da idade que a ciência já permite a vacinação, é o correto, deveria ser o correto. Essa tem que ser a principal pauta. A vacinação é, sem sombra de dúvida, a imunização através da vacinação, o único caminho eficaz para a gente tentar enfrentar essa pandemia que se reinventa, né? A gente vive uma coisa tão séria, porque a gente vive uma pandemia que, quando a gente começa a vencer uma etapa, começa a surgir preocupações com novas variantes que vão surgindo e tomando dimensões que a gente já começa a perder, mais ou menos, qual é a previsibilidade que se tem. Eu acho que esse é um dos grandes problemas para quem discute, por exemplo, o debate sobre o retorno de aglomerações, o debate sobre a abertura e flexibilizações, porque aí, por várias pressões que ocorrem, a gente começa a ver um processo de abertura, de flexibilização dos espaços, de naturalização do retorno à vida normal, como se não tivesse mais pandemia, do uso da máscara. Por exemplo, aqui Sergipe é um estado pequeno, em que a gente pode viajar, e eu acabo viajando para municípios onde eu vejo as pessoas já não usando máscara, como se nós já estivéssemos livres da pandemia. Então, há um processo cultural, eu diria, de compreensão da ciência, de que nós vivemos ainda um momento que houve um recuo. Se nós analisarmos ao que nós vivemos no mês de maio, nós vivemos um recuo. No entanto, a gente ainda vive um momento extremamente grave com o surgimento de uma nova variante, que, se não se tomar os cuidados de distanciamento, de isolamento, de uso da máscara, de higienização o tempo inteiro, nós podemos ter aí outro pico de contaminação. E, para isso, seria, de fato, necessário uma política séria no Brasil de imunização de toda a população que a vacina já permite que seja imunizada. Isso passa, infelizmente, por um processo que a gente vive de uma total negacionismo do direito à vacinação, e que em todo o Brasil, pelo menos aqui em Sergipe, ocorreu de forma muito demorada, sabe? Você ficar assim na expectativa de quando vai chegar a minha vez de ser vacinado. Quando a vacina deveria ser um direito, a partir do momento que você está diante de uma pandemia, que já se tem uma vacina que pode barrar essa pandemia, a vacina deveria ser um direito acessível a todas as pessoas que já estão dentro daquelas pessoas que já podem ser vacinadas. E não você ficar esperando chegar o seu momento, numa angústia de quando chega. Será que eu vou estar vivo ainda quando chegar? E quantas milhares de pessoas morreram e não conseguiram chegar à sua vez? Ou que já tomaram as 2 doses e foram contaminados e chegaram a morrer, porque essa pandemia é uma pandemia que tem vieses extremamente complexos. Então, todos os cuidados são necessários, e eu não tenho dúvida de que o retorno às aulas presenciais precisariam passar por uma política séria de vacinação, não só dos trabalhadores, mas também dos estudantes dentro da idade. Mas isso requer um debate com os movimentos estudantis, um fortalecimento dessa pauta da luta entre o movimento estudantil. E a segunda questão que eu avalio passa por um processo de conscientização das famílias, porque nós vivemos um cenário em que, pelo fato das crianças estarem fora das escolas, e às vezes na escola pública essas crianças virem muito de famílias carentes,
em que, na maioria das vezes, a escola é o lugar que elas vão para não ficar na rua, ou a escola é o lugar onde elas vão para poder ter alimentação escolar, os pais têm uma certa urgência, uma cobrança para que retorne presencialmente. Há uma cobrança também das famílias para o retorno presencial, por a escola ser o lugar que a criança tem algumas garantias de vida e de espaço, nós não temos dúvida. A escola é um espaço extremamente importante do saber, da ciência, do relacionamento. Mas não tenho dúvida que o retorno, apenas com a imunização dos trabalhadores, e sem a imunização dos estudantes, e sem as condições de higienização indispensáveis, nós poderemos ter pela frente um novo surto, e o Brasil inteiro, e aí é um cenário de Brasil, vive esse processo de retorno às aulas presenciais, como que se nós estivéssemos no momento em que isso já fosse possível, sem corrermos risco. Estamos no processo de resistência aqui em Sergipe. A nossa greve, como você começou a primeira pergunta, nós estávamos numa greve sanitária, numa greve pela vida, e agora, no mês de agosto, a Justiça saiu com uma decisão da ilegalidade, e nós avaliamos por suspender a greve, porque professores podiam ser penalizados com corte de salário, mas a suspensão da greve não implicou em não continuarmos lutando para não haver o retorno de qualquer jeito. Tanto é que mais de 70% das escolas não retornaram porque não há condições. Mas eu não tenho dúvida que essa vai ser uma luta para todos, para trabalhadores, estudantes, para que a gente possa avançar e não correr o risco de retornar e depois ter que suspender novamente. Muito bem, Ivonete. A próxima pergunta que eu faço para você é em relação à questão, né, do processo mesmo, como que foi, né, essa questão do trabalho do ensino remoto, né? Eu entrevistei alguns professores e muitos falavam que, né, que muitos alunos da rede pública, né, não tiveram condição de acompanhar, né, essa questão do ensino remoto, né? E eu queria te perguntar o seguinte, né? Como que foi aí na sua região, né? Foi a mesma coisa do que os demais ou teve alguma coisa que foi diferente? Não, Guilherme, exatamente da mesma forma como outras regiões do país. Assim, nós vivemos um processo de profunda exclusão, de profunda exclusão. Ano passado, nós, ao final do ano, tivemos audiências com a Secretaria Estadual de Educação, em que nós apresentávamos dados reais que grande parte dos estudantes não tiveram acesso. E grande parte dos estudantes não tiveram acesso, primeiro, por total ausência de condições financeiras para garantir pacotes de internet. Imagine uma família que tem 3, 4 filhos na escola. Poder pagar pacotes de internet em que essas crianças pudessem acessar as aulas. É muito difícil. Nós vivemos um momento, além da crise sanitária, da pandemia, nós vivemos uma crise econômica de uma gravidade muito grande. A gente vive um crescimento da inflação que é algo assim assustador. Se a gente tem acompanhado como cresce a fome no país, assim, a dificuldade das pessoas, inclusive, de comer. Imagine qual é a possibilidade de famílias que precisavam garantir o pão e o alimento para os seus filhos, poder pagar pacotes de internet para que os filhos pudessem ter acesso às aulas. E, nesse sentido, nós tivemos uma grande luta com o governo do Estado pela garantia do Estado de pagar o pacote internet. E aí veja o que acontece. Seria hilário se não fosse de uma gravidade muito grande. O governo cria um aplicativo, um aplicativo que pode ser usado por professores e por estudantes, que ele denominou de estudo em casa, mas que tem vários problemas. Por exemplo, nós retornamos às aulas remotamente no dia 17 de agosto, e desde o dia 17 de agosto, quando nós retornamos às aulas remotas, porque a grande maioria das escolas não retornaram presencial, que o aplicativo Estudo em Casa não está funcionando. E não está funcionando, a justificativa que diz é porque a Secretaria de Educação está fazendo ajustes. Mas, de qualquer forma, o aplicativo Estudo em Casa, ele não atende na questão da necessidade dos estudantes,
Porque para você acessar o aplicativo, você precisa ter internet. Se você não tiver internet, você não tem como entrar no aplicativo. E a grande maioria dos estudantes não tem internet. Não tem a internet para acessar o aplicativo, então não adianta ter o aplicativo se eles não têm a internet. Precisaria ter sido garantido pacote de internet e essas crianças não tiveram. Então, sem sombra de dúvida, nós temos eu diria, Guilherme, assim, na condição de educadora, de quem está ministrando aula há muito tempo, depois desse um ano, e sem perspectiva de quando a gente pode retornar à normalidade, porque mesmo que a gente retorne no modelo híbrido, teremos ainda muitos problemas pela frente. Nós levaremos muito tempo e teremos que ter muita tranquilidade em rediscutir o nosso projeto pedagógico nas escolas. O que ensinar, como ensinar, de que forma ensinar, para recuperar a perda dessas crianças nesse longo período. O que me preocupa e o que nós denunciamos, além da preocupação, fazemos a denúncia, é de que a responsabilização por essa perda, que nós temos clareza que as crianças têm sofrido por não ter tido acesso às aulas remotas, não pode ser uma responsabilização apenas do professor e da professora. É preciso que se discuta a amplitude do momento que a gente vive de pandemia e a ausência de condições tecnológicas que nossas escolas não têm. Aqui em Sergipe, a grande maioria das nossas escolas não tem estrutura tecnológica para implementar um projeto que, por exemplo, a gente ministre aula presencial e remota. Os estudantes não tinham como ir na escola, usar a internet da escola, porque a grande maioria das escolas não tem pacotes de internet que sustente isso. Nós temos escolas que têm problema de uma tomada, você precisa usar uma tomada e a tomada não funciona. Eu estou indo assim para o mais simples da discussão tecnológica. Você precisa usar uma tomada e a tomada não funciona. Imagine você ter acesso a instrumentos tecnológicos indispensáveis para a garantia das aulas, e sem sombra de dúvidas, assim como no resto do país, nós em Sergipe também nós temos uma grande quantidade de crianças, jovens, adolescentes que estão sem ter acesso às aulas desde o ano passado, e essa é uma construção que nós vamos ter que ter muita responsabilidade e muita discussão coletiva de todos e todas, do governo, secretarias, escolas, para enfrentá-la e discuti-la e vencê-la. Mas, enquanto isso, precisamos lutar pelo direito à vida, porque a gente vive uma pandemia que tem matado milhares de pessoas. Oi, Ivonete, você coloca aqui uma questão bastante interessante, né, responsabilizando o governo federal, né, por essa situação toda que nós estamos vivendo, né? Eu vejo muitos pais, né, reclamando, né, do ensino remoto, né, pedindo para que seus filhos voltem, né? E muitas das vezes, é muito interessante porque o Estado acaba dividindo, né, pais e professores, como se, né, os dois fossem inimigos e não aliados, né, da mesma luta. Então a gente pode dizer então que, né, a situação tá no ponto que está, né, não melhorou. O principal responsável disso não são os professores, mas sim o governo federal e também os outros governos estaduais. Eu diria que, sem sombra de dúvidas, aí digo como militante sindical, como militante de esquerda, que nós vivemos uma conjuntura no país, uma conjuntura política extremamente difícil, extremamente desafiadora. Nós vivemos um golpe. Agora, assim, eu falo aqui a partir de quem milita no partido de esquerda, de quem é uma militante de esquerda. Nós vivemos um golpe que foi construído numa perspectiva de desmonte do Estado brasileiro, de desmonte dos direitos da classe trabalhadora. E no meio, Guilherme, desse golpe que provocou todo esse desmonte, nós tivemos uma pandemia. O Brasil vive uma pandemia no momento em que tem um governador, um presidente da República que nega a ciência, que afronta o povo brasileiro quando saía por espaços públicos sem usar máscara, numa forma de negligenciar,
de minimizar uma doença grave. Então, precisamos sim responsabilizar o governo federal. Precisamos sim responsabilizar o governo federal por essa conjuntura que vivemos. Precisamos sim responsabilizar o governo federal por o Brasil estar chegando já quase à marca dos 600 mil mortos. É muita gente que morreu, são famílias que se desestruturaram. São pessoas que poderiam ter, que não teriam morrido. Então, nós precisamos sim responsabilizar o governo federal por não ter adotado uma política séria, primeiro, de política de isolamento, de política de convencimento, de debate na sociedade de que nós vivíamos um momento muito grave de pandemia. Houve um negligenciamento, houve uma minimização, houve um excesso de falta de compromisso. Esse debate do uso de remédios que comprovadamente não serviam para a pandemia, e o próprio presidente da República usar as redes sociais e os meios de comunicação para defender que usasse remédios que não teriam eficácia no controle da doença, o processo de vacinação tardio e de forma lenta e demorada, tudo isso são responsabilidades do governo federal que provocou esse processo. Então, assim, nós não temos que negar, não tenho nenhum problema em dizer aqui com toda tranquilidade. Tenho enfrentado muito esse debate nas emissoras de comunicação, porque na condição de presidenta e segurando um processo de greve desde o mês de maio, fui muito esse foi um debate feito com muita força nos meios de comunicação, principalmente os programas de rádios, que sempre nos pautavam. E nesses programas de rádios eram comum famílias, pais, mães entrarem colocando que era preciso retornar, que precisa retornar às aulas, que as crianças precisam voltar, porque já não tem muito tempo fora da escola. E sempre tive o cuidado e nunca tive milindres e nem tenho de fazer o debate que essa cobrança não é do trabalhador. O que nós estamos vivendo não pode responsabilizar o trabalhador. Mas nós precisamos, sem sombra de dúvida, dizer primeiro que nós vivemos uma pandemia, que ela precisa de políticas sérias e de acompanhamento científico cotidiano, porque, volto a colocar o que já coloquei aqui, é um vírus que se renova e que sofre mutações, que a própria ciência tem uma certa dificuldade em dar resposta hábil às novas mutações. Então, é um desafio enorme que a gente vive na área da ciência para acompanhar as mutações desse vírus, que quando a gente pensa que vai avançar um pouco nessa guerra com o vírus, ele surge de novas formas. Mas, além disso, nós temos uma negação à ciência. Nós temos um governo que nega a ciência, nós temos um governo que adotou práticas extremamente negacionistas e genocidas a não adotar uma política séria de controle da pandemia, como uma política séria de isolamento, de distanciamento, de conscientização da necessidade do uso da máscara, de conscientização da necessidade da higienização e com a questão da vacinação. Nós vivemos um momento muito difícil, uma conjuntura muito complexa, que envolve vários aspectos da vida do povo brasileiro, desde as garantias dos direitos dos trabalhadores, passando pela garantia ao direito à vida diante dessa crise sanitária e pelo próprio futuro do país, diante de uma conjuntura tão difícil que a gente vive, que é essa conjuntura política que o país passa, somada com um momento de pandemia da gravidade que é a pandemia que a gente vive. Outra questão que eu acho que precisa ser debatida aqui, Ivonete, é em relação à questão, né, do ensino híbrido aqui que você cita, né? O ensino híbrido, eu já ouvi muitas reclamações de professores aqui que isso precariza mais o trabalho, porque além de atender o aluno que está na sala de aula, você precisa atender o aluno online. Então, ou seja, você acaba fazendo um trabalho de duas pessoas, uma pessoa só fazendo, né?
Como que fica isso? Como que você enxerga isso e como que a gente pode lidar com essa situação? Então, Guilherme, assim, é o que eu tenho dito aqui. É bonito escrever no papel, né? Você vai lá, você escreve um documento onde você define as regras do retorno das aulas presenciais, através, por exemplo, de uma portaria. E lá na portaria você diz que o retorno das aulas vai se dar-se pelo modelo híbrido. Escrever, ótimo, mas e na prática? E na concretude, e no cotidiano, e no dia a dia da realidade da escola, porque é exatamente isso. Se eu sou professora, e eu sou professora, eu ministro, além de estar no movimento sindical, eu estou ministrando aula. Então, se as minhas turmas voltam no modelo híbrido, e o modelo híbrido primeiro que ministrar aula presencial e remota ao mesmo tempo, na nossa realidade aqui em Sergipe, não acontece. Não acontece eu estar na sala dando aula presencial e, ao mesmo tempo, estar dando aula aos alunos que estão em casa. E não acontece porque a gente não tem estrutura tecnológica para isso. Nós não temos nas nossas escolas, nós não temos uma estrutura que nos permita que, ao mesmo tempo, eu esteja ministrando aula a um grupo de alunos na escola e que eu tenha alunos fora da escola acompanhando a aula em tempo real, diria assim. Em tempo real, como eu estou aqui com você, eu tivesse na sala ministrando aula e em tempo real os alunos na sua casa acompanhando. Aqui em Sergipe, eu acredito que na grande maioria dos estados brasileiros, as escolas não têm condição para garantir salas de aulas equipadas com aparelho tecnológico, com internet para garantir isso. Então, o modelo híbrido dessa forma, em que em tempo real, ao mesmo tempo, a gente tem aula presencial e remota, não tem condições. Aí eles trabalham a questão do revezamento, em que o professor ministra a aula remota num turno e presencial em outro. Aí fica essa questão. E como o professor vai trabalhar dobrado? São questionamentos que a gente tem feito à administração. O professor vai trabalhar dobrado, ele recebe um salário para dar uma jornada. Se ele vai trabalhar uma jornada presencial e outra jornada remota, ele vai trabalhar dobrado? Ele vai Vai trabalhar ganhar por isso? Pois é, ele vai trabalhar de graça, o Estado vai pagar uma hora extra a ele para ele trabalhar dobrado. Então, o que a gente coloca não adianta estar escrito no papel, tem que dizer como é que vai acontecer. Aí, aqui nas escolas em Sergipe, eu já vi debates dizer o seguinte: vai acontecer o revezamento. Mas de que forma vai garantir o revezamento para que todas as áreas do conhecimento possam ter aulas presenciais e aulas remotas? Tudo isso é construção pedagógica dentro de uma realidade muito precária. Aí fica usando um termo bonito, porque fala, vamos voltar com o ensino híbrido. E aí o governo aqui do estado, de Sergipe, ainda gastou uma grande quantidade de recurso público para colocar uma propaganda na televisão tratando do retorno das aulas presenciais, e lá ele dizia, vamos voltar no modelo híbrido. Aí alguém perguntava na propaganda, e o que é o modelo híbrido? Aí o menino respondia, vou ter aula presencial e remota ao mesmo tempo. Só faltou dizer como. Como é que vai se ter aula presencial e remota ao mesmo tempo? Esse é outro grande problema, que não se discute com seriedade, na prática mesmo, saindo do campo da teoria e do que está escrito no papel, na prática, como é que vai se dar esse processo? Assim, primeiro, não se tratou com seriedade a aula remota, ao perceber que grande parte dos estudantes não estavam tendo acesso às aulas, não se tratou com seriedade, garantir as condições para que os estudantes tivessem acesso, e agora fica com a falsa ideia de retorno híbrido, quando a realidade também não permite que ela se concretize na prática, porque o professor não vai trabalhar dobrado e a escola não tem estrutura tecnológica para, em tempo real, ministrar aula presencial e à distância ao mesmo tempo. É esse o Sim, cenário. sim, ô Ivonete, outra coisa que acho que a gente precisa conversar aqui, né, uma questão que acho que foge um pouquinho, né, da discussão da educação, né, é sobre essa disputa, né, que existe entre o governo Bolsonaro e os governadores, né? Alguns governadores se posando, né, como defensor da ciência, defensor, né, dos métodos, né, da Organização Mundial da Saúde, e o Bolsonaro, né, cachorro louco, né, para não falar outra coisa aqui, que senão o YouTube me censura. É, o
A pergunta que eu te faço é o seguinte: você consegue enxergar um pouco não, hipocrisia nesse discurso demagógico dos governadores quando se trata do retorno às escolas, né? Os governadores são, nesse ponto, demonstram ser muito parecido, né, com o governo Bolsonaro. Total, absoluta, assim, é um total desrespeito, sabe? Assim, porque não pode tratar uma questão tão séria como retornar às aulas presenciais a partir de marketing. Não é um marketing, sabe? Não se trata de sair com o marketing, de que está à frente na ciência. Eu vi muito esse debate, de que esse debate que você traz, de que está à frente na discussão científica, de que avançou na discussão. Bom, é um direito, é uma discussão de vacinação, é uma discussão de seriedade política. Há um cretinismo mesmo, assim, É o famoso não faz mais do que a sua obrigação em trazer vacina, né? Exatamente. Nós estamos vivendo, para você ter uma ideia, nós estamos vivendo aqui em Sergipe uma seguinte situação. A Secretaria de Estado da Educação saiu com uma circulação obrigando os professores a retornarem imediatamente, com ameaça de corte de salário. E essa semana o governo saiu com um edital de processo seletivo, contratando servidores da execução do serviço básico. Aí a gente pergunta, peraí, 1 ano e 5 meses as escolas fechadas e o governo não contratou ninguém. Agora ele determina que tem que votar sob ameaça, porque está tudo pronto, aquela questão do marketing, da falta de respeito com a população, da falta de respeito com a sociedade, porque quando afirma que as escolas estão prontas e não estão prontas, não estão em condições, está simplesmente desrespeitando a sociedade. E aí se usa de marketing, se usa de propagandas enganosas, se usa-se de fake news, se usa-se das políticas desse governo que nós temos aí, que é tudo demais pior que o país podia estar vivendo, é estarmos sob o comando de um presidente que tem as características que o nosso tem. O nosso não, porque eu não considero o meu presidente, não consigo. Por mais que eu me esforce, eu não consigo imaginar que uma pessoa com as características do ser humano que se diz presidente da República do Brasil me represente. Não, não vai me representar nunca, não, de forma alguma. Mas a gente vive também nos estados essa política, digamos, de não tratar a pandemia com a seriedade que precisa ser tratada e de tratar o debate sobre abertura de espaços públicos, porque de repente a gente vê um processo de abertura de espaços públicos como shows. Aqui no estado mesmo nós temos um litoral banhado por praias, a abertura de bares da praia, quando chega no final de semana a gente vê nos meios de comunicação praias superlotadas, para atender marketing, para atender pressões. E dentro desse processo de abertura de escolas, tudo construído dentro de um processo de dizer que nós estamos à frente, mas que não tem a responsabilidade de que precisaria ter tomado medidas e medidas sérias para que a gente não chegasse onde a gente está. E que continua tomando medidas que a gente pode ter uma envergadura de novo para uma outra crise pandêmica no país. É grave, é sério, os casos da Delta estão subindo e parece que as pessoas não querem enxergar isso. Aí daqui a pouco começa a lamentar que as mortes voltaram a crescer, tem que ter ação. Tem que ter ação política, não adianta ficar fazendo... Assim, o governo federal é um absurdo. Um cara que nega, que brinca, que chega ao limite, sem palavras para dizer o que representa a ação de quem está na frente da presidência. E os governos estaduais seguem usando a linha de que estou fazendo tudo o que posso. Como você disse, está fazendo nada mais que a obrigação, mas não está fazendo tudo o que precisa ser feito. Porque, por exemplo, não tem adotado medidas indispensáveis para garantir a vida das pessoas. Que as pessoas estão morrendo de Covid, as pessoas estão morrendo de fome,
porque o desemprego é galopante e a inflação altíssima, as pessoas estão vivendo na miséria e você vê os governos gastando milhões e milhões para fazer propagandas nos meios de comunicação, dizendo que está tudo bem, que está tudo ótimo, que o povo está vivendo as mil maravilhas. Para mim, isso é um desrespeito com a grande maioria da população brasileira que hoje vive em situações de não poder comprar nem o gás de cozinha pelo preço que hoje está o gás de cozinha. É um absurdo. Ô, Ivonete, eu escuto muito, né, desde o ano passado, aquele discurso, né, em baseamento nenhum, para não falar um palavrão aqui, né, da onde tirou, né, pro YouTube não me censurar, né, falando que o professor tá na praia, né, você falou aí no caso de Sergipe, tá no barzinho, tá no show, tá no baile funk, tá no fluxo, e por que que não pode ir para a escola, né? Eu escuto muito isso. Né? Eu queria que você respondesse esse tipo de argumento e dissesse o que, que esconde por trás dessa argumentação baseada na alucinação de algumas pessoas. Primeiro é isso mesmo, assim, é alucinação e tentativa de... Porque a profissão do professor, Guilherme, a gente precisa tratar a questão de como tenta negligenciar a profissão do professor para além da pandemia. A pandemia é apenas um momento em que se tenta atribuir ao professor todas as responsabilidades e tudo que não presta, o professor é quem é responsável. Mas a negligenciar a profissão do professor já é uma coisa histórica, assim, em que tudo se atribui a nós, professores e professoras. Nesse momento da pandemia, o que eu tenho dito, e o que assim foram vários debates que eu fiz, é de que nós chegamos a viver aqui municípios, inclusive minha imagem, uma dessas pessoas que utilizam as imagens alheias para reproduzir vídeos, usou, às vezes as pessoas vão à praia, tiram foto e o Facebook, eles lembram, né? Digamos assim, um fato que aconteceu na sua vida há 2 anos atrás. Ah, Aí sim. você postou, aí o Facebook vai lá e lembra aquela foto há 2 anos. Nós vivemos casos aqui em que imagens que o Facebook lembrou de fotos de professores de 2, 3 anos atrás, teve gestores que, para denegrir a imagem do professor, pegou essa imagem do professor, que foi uma foto tirada 2, 3 anos atrás, para dizer que o professor não queria ir para a sala de aula, mas que estava passeando em Salvador, no Pelourinho. Era uma foto da professora numa viagem que ela fez há 3 anos atrás para Salvador. Então, assim, de uma forma muito desrespeitosa. O que é que eu digo na essência? E que fiz esse debate aqui, mas com muita tranquilidade. A escola não é um lugar de máquinas. Não pensemos na escola num lugar onde tem robôs. A escola é um lugar de gente. E gente se movimenta. E gente se encontra. E gente naturalmente se cumprimenta. E gente naturalmente se aproxima uma da outra. E como a escola é um lugar de gente que naturalmente se aproximam, se encontram, se relacionam, nós precisa-se ter uma política séria para que o retorno a esse espaço de ampla circulação de gente aconteça com todas as garantias de segurança dadas, inclusive a vacinação dos estudantes. Inclusive esse debate da vacinação dos estudantes. Não se pode colocar isso como algo inimaginável. Precisa ser uma política séria adotada, porque os estudantes são seres humanos. Eles estão numa idade em que se encontrarem, se abraçarem, se cumprimentarem, é um processo natural das suas vidas. Então, é preciso garantir as condições. Com relação, por exemplo, porque o professor estava passeando, o que é que eu tenho dito? A vida individual de cada um responde por ela. E eu tenho, assim, dito sempre, por exemplo, que se expor no momento de pandemia é um risco muito grande que você está correndo. Porque nós vivemos uma pandemia grave e que você pode ser contaminado a qualquer momento. Eu, por exemplo, já passei por essa experiência de pegar Covid e na última vez de uma forma tanto quanto grave, que eu não quero mais viver isso na minha vida, então tomo todos os cuidados para não me expor
Aí, outra coisa que a gente ouve muito é outros trabalhadores voltaram a trabalhar, andam em ônibus superlotados, mas professores não podem. E eu sempre disse, né, nos debates que fiz em emissoras de rádio, a responsabilidade por ter trabalhador tendo que trabalhar e tendo que se expor e pegar ônibus lotados não é nossa. Não pode atribuir ao professor a responsabilidade que não é nossa. Os trabalhadores precisam cobrar do governo que não fez uma política séria para que eles pudessem correr menos riscos. Aí aquilo que eu colocava no início, há uma inversão de responsabilidade. Coloca os professores como preguiçosos, como quem não quer trabalhar. Quando a gente tem, Guilherme, se for feito um estudo, um grande número de professores hoje no país com problemas de saúde mental, de ansiedade, de depressão, por ter que ministrar aula remota sem condições nenhuma de ministrar essas aulas, mas tem que ministrar. Aí atribui ao professor a responsabilidade de ter outros trabalhadores que estão trabalhando sem as condições, quando deveria cobrar quem é responsável por isso. Porque a responsabilidade por não ter construído um processo sério de enfrentamento à Covid no Brasil não é nossa, é do genocida que preside essa nação. Sim, outra coisa que eu acho que esse seria um debate muito importante, né, em relação à questão das escolas privadas, né. Acho que no começo desse ano, né, ou no final do ano passado, não sei, eu fiz, né, uma pesquisa, né, eu fiz um texto, né, na verdade, né, procurando saber onde se encontrava a raiz desse problema do retorno das escolas, né? E eu vi uma matéria onde o sindicato patronal das escolas, né, privadas falavam que se não retornar, as escolas quebrariam, né? Então, o principal responsável, né, desse caos todo, né, que nós estamos vivendo, mais um caos na educação, né, principalmente na educação pública, é das escolas privadas, que está forçando esse retorno, aí força também a escola pública. Veja, Guilherme, eu levaria esse debate para um amplo ainda maior, que é uma defesa que a gente faz enquanto militante da defesa da educação, respeitando os donos de escolas privadas, mas a educação é pública. A educação não pode ser uma mercadoria. A educação não pode ser tratada como um produto a ser vendido. E aí isso está na raiz de um debate que se aprofunda com a pandemia. Porque a negação do Estado a uma educação de qualidade, como um direito constitucional que deve ser garantido, gratuito, de qualidade para todas as pessoas, fazem com que pessoas que têm condições financeiras e uma renda social e uma situação financeira que lhes permitam colocar seus filhos em escolas privadas. E aí a educação deixa de ser um direito e passa a ser um negócio. E a gente chega num momento como esse de pandemia, em que ou volta ou o negócio quebra. Porque aí a escola fecha. Se demorar muito tempo, sem que o lucro, porque aí o cerne do capitalismo é o lucro. A escola privada, ela atende à educação, não tenho dúvida que dentro dos trabalhadores das escolas privadas tem trabalhadores, educadoras que têm cuidado com o fazer pedagógico, não é nessa esfera que eu estou tratando aqui, não é do cuidado com o fazer pedagógico, com garantir o ensino e a aprendizagem, mas é que a relação naquele espaço de trabalho, ela não é uma relação de garantia de direito, mas ela é uma relação de mercado, onde você paga para ter um produto. E a educação não é um produto. E aí, sem sombra de dúvidas, nesse processo da pandemia, eu vi em alguns momentos uma pressão muito grande do retorno das aulas presenciais, de fato, pelas escolas privadas, exatamente pela questão do que representava continuar as aulas suspensas, a ausência do mercado, a ausência da garantia do financiamento da educação privada, que é o pagamento das mensalidades.
Então, esse é um problema assim, extremamente grave e que, de fato, a gente tem visto uma pressão muito forte pelo retorno, mas que precisa se frisar que esse é outro debate que precisa ter muito respeito pelo estudante da escola pública. Porque se a gente fizer uma visita, por exemplo, eu trago aqui isso como exemplo, se a gente pega aqui Aracaju e a gente faz uma visita a 5 escolas públicas e a 5 escolas privadas, a gente vai ver que as condições físicas, as condições de espaço das escolas privadas são melhores porque lá estão baseadas no recurso privado, lá está baseada na política do mercado. As relações lá se estabelecem pelo mercado. Para eu ganhar mais, eu tenho que garantir mais. A escola pública é a garantia do direito, cuja responsabilidade é do poder público, que não assume o poder, a obrigação que tem enquanto poder público, nega as condições, e aí a gente tem as escolas públicas extremamente precarizadas, escolas em que portas quebradas, cadeiras quebradas, banheiros com instalações horríveis, instalações sanitárias e banheiros horríveis. No início da pandemia, é importante frisar essa coisa real. Lá no início, em maio, no início da pandemia, quando a gente ainda estava dando aula, eu estava ministrando uma aula numa turma de terceiro ano do ensino médio e comentei com as alunas, vocês estão tendo cuidado de higienizar as mãos quando vão ao banheiro? E a aluna disse, professora, se a gente lavar a mão, molha os pés. E eu disse, mas como assim, se lavar a mão, molha o pé? Ela disse, é porque não tem um sifão embaixo, aí quando liga a torneira em cima, desce por baixo. Então, é essa a realidade das nossas escolas, da escola pública, altamente precarizadas, em instalações pela garantia do retorno. E com relação às escolas, e com relação à questão da privatização e da privatização do ensino, eu diria, nós temos, enquanto concepção, a não privatização do ensino. O ensino não é uma mercadoria para ser comprada e para ser negociada e para ter valor de mercado. A educação é um direito que precisa ser garantido como um direito público, gratuito, de qualidade. Por isso, a nossa briga histórica por financiamento da educação, por mais recursos para a educação, por escolas mais equipadas, por professores valorizados, por condições de trabalho, por formação, porque é na escola pública que a gente precisa garantir o direito à educação de qualidade, porque a educação é um direito e não é uma mercadoria. Mas, sem sombra de dúvidas, a pressão pelo retorno das escolas privadas foi muito forte diante desse processo de pandemia. Sim, quando eu fui tomar minha segunda dose, Ivonete, eu passei por um grupo, né, de estudantes, assim, né, e eu vi, né, uma aglomeração, um monte de estudante sem a máscara, né? Aí eu te pergunto, né, os estudantes estão cumprindo à risca, né, as medidas de segurança, porque eu escuto muitas pessoas que falam que estão, né, mas eu vejo, por exemplo, esse caso aí que eu vi, eu começo a me questionar, assim, será mesmo, né? Ou vocês estão tendo trabalho para poder falar para o estudante que, coloca a máscara, mantém o distanciamento, não pode abraçar o coleguinha, né? Como que tem sido isso? Veja, Guilherme, eu não vivi ainda a realidade do retorno presencial, porque a minha escola ainda continua em atividade remota, porque nós não temos condições de retorno, mas eu avalio que esse é um dos maiores desafios, porque é exatamente o que você coloca, a juventude, ela não tem usado a máscara. Eu vejo isso com frequência, por exemplo, eu tento dentro da minha vida, no final das tardes, fazer uma caminhada até para ajudar nas questões da saúde, e passo por uma pracinha próxima à minha casa, que sempre, às vezes, no final da tarde, tem grupo de jovens juntos, sem máscara, sem usar a máscara. Então, eu fico pensando, esses estudantes, essa juventude vai para dentro da escola e eles vão usar a máscara dentro da escola? Se fora da escola eles não ouvem, porque para mim qual é o grande problema? O Brasil viveu um desrespeito imensurável, assim, quando essa pessoa que é o presidente
saía por aí sem máscara, levava a população a negligenciar o papel da máscara, a importância de estar de máscara. Então, esse, para mim, vai ser um grande desafio. Imagino que vai ser no tempo inteiro, coloque a máscara, máscara no queixo, nossa senhora, é o que a gente mais vê. Pega a máscara e fica com ela aqui. Tira a máscara do queixo, coloque a máscara no rosto. Eu vi um dia desse um vídeo, assim, as escolas estão fazendo, a escola que voltou, algumas escolas voltaram, principalmente aqui em Sergipe, em especial escolas integral, de ensino integral, e eu vi um dia desse, e aí eles fazem coisas que são absurdas. Gravam vídeos e colocam os vídeos nas redes sociais, onde demonstram claramente o desrespeito aos protocolos. E eu vi vídeos onde se formaram corredores humanos de jovens recepcionando estudantes que chegavam. E os alunos que estavam no corredor estavam colados um no outro. Não tinha distanciamento de 1 centímetro, muito menos de 1,5 metros. Eles estavam colados um no outro, aplaudindo os alunos que iam entrando. E os alunos que iam entrando, entravam abraçados, porque estavam se reencontrando. E se abraçavam e entravam, e tudo isso era uma festa. E isso foi colocado nas redes sociais. O retorno para as aulas numa festa, aluno tudo junto, aluno abraçado, e aí o uso da máscara, como é que vai ser quando você está acostumado a, na sua vida cotidiana, fora da escola, não usar máscara, como é que você vai chegar na escola e se adaptar ao uso da máscara, porque usar máscara é questão de adaptação. Por exemplo, eu vivo de máscara o tempo inteiro quando estou em locais públicos, que eu não consigo, é algo assim que se eu tivesse, está faltando alguma coisa, é como se fosse uma indumentária hoje que faz parte da vida, é a máscara, mas tem muita gente que não usa máscara, e a juventude também isso. Então, essa é outra discussão, e esse é outro debate que vai ser difícil de fazer na escola, de conscientizar a obrigação de botar a máscara correta, de não deixar a máscara no pescoço, de não se abraçar, de não se aproximar, do hábito da higienização permanente das mãos. Ou seja, o retorno às aulas presenciais é um desafio imensurável e que, se não for feito com seriedade por todo mundo, governo, secretarias, escolas, nós podemos ter um revés extremamente profundo nesse processo da pandemia no país. E, Ivonete, agora para a gente finalizar o nosso papo, né? Você citou aqui, né, a decisão da justiça, né, uma decisão que, ao meu ver, né, em cima do que você coloca, é uma decisão inconstitucional, porque o direito de greve é um direito constitucional, né? E a justiça não pode infringir o direito de greve. Em relação à questão, né, da greve sanitária obrigando os professores a voltar. A primeira pergunta que eu faço é assim, o que o sindicato fez para reverter essa situação? E a segunda pergunta que eu faço, né, é uma pergunta mais ampla, né, que a gente escuta muito, né, por parte de governos falando que a educação é um serviço essencial, né? Mas eu já fui professor da rede pública aqui de São Paulo. Assim, a última coisa que dá para perceber é que a educação nunca foi um serviço essencial, né, para os governos, né? Pode ter sido para os professores, alunos, mas para os governos não, né? Eu queria que você explicasse o que está por trás desse serviço essencial. Por que só agora a educação virou um serviço essencial? Então, primeiro, essa questão do serviço essencial está diretamente relacionada a essa questão da organização dos trabalhadores e ao direito à greve. Tem uma relação direta ao direito à greve, porque dentro dos serviços que são considerados essenciais, tem um percentual de trabalhadores que precisam continuar trabalhando, e que aí isso acaba fragilizando o movimento grevista. Quando você puxa um movimento grevista, que é um direito, que greve é um direito constitucional da classe trabalhadora, na luta pelos seus direitos. Então, quando você transforma no serviço essencial, você já está construindo aí um processo de fragilização do movimento pela luta e pela participação na greve, quando você tem que deixar 30% dos trabalhadores continuam trabalhando enquanto outros aderem ao movimento grevista. Para além disso, para mim, o serviço essencial passa pela visão de mercado. Educação é direito. Não vamos tirar, não vamos mudar
o que está dito na Constituição Federal sobre a educação, no seu artigo 206. Em todos os artigos da Constituição, quando trata da educação, a educação é tratada como um direito. Ela não é uma mercadoria, ela não é um serviço, ela é um direito que precisa ser garantido, assim como é um direito à saúde, como é um direito à moradia, como é um direito das pessoas terem comida, é direito, é direito. Mas estão nessa luta para transformar a educação num serviço essencial, na perspectiva também da mercantilização da educação, porque nós vivemos nesse país, desde o golpe de 2016, um processo de medidas e reformas e contra-reformas, de deformas, numa perspectiva da mercantilização, da privatização do serviço público e da negação do direito do serviço público. E eu não poderia deixar de tratar, Guilherme, aqui nesse espaço, da luta intensa que nós precisamos travar os servidores públicos da educação e de todas as áreas contra a PEC 32, a reforma administrativa. Que essa PEC ela vem para desmontar o serviço público e para destruir o serviço público, tratando-o como algo que é um direito privado, algo que você pode comprar. Então, assim, primeiro, a educação é um direito. A educação precisa ser garantida com qualidade, essa vai ser nossa grande luta. Transformá-la no serviço essencial é a tentativa de ter um controle sobre os trabalhadores e trabalhadoras, sobre o movimento grevista e sobre a concepção de educação e sobre a concepção em educação. Sobre a nossa greve aqui em Sergipe pela Vida, nós avaliamos que nós construímos um processo muito bonito desde o mês de maio. De maio a agosto, foram um longo período de muito enfrentamento pelo não retorno presencial. A Justiça decreta a ilegalidade da greve usando de justificativas que não condizem com o processo, mas da deflagração da greve, inclusive das motivações da greve. Nós deliberamos por o não enfrentamento ao Poder Judiciário, pelo cuidado com o professor que estava sob ameaça de corte de salário. E a gente vive aqui em Sergipe um processo em que os professores vivem uma destruição da sua carreira. Para vocês terem uma ideia, um professor em Sergipe com doutorado tem uma remuneração equivalente a um professor com nível médio. Mas a questão da suspensão da greve, para nós essa é a questão mais primordial, porque nós vamos fazer luta em defesa da vida. Nós vamos fazer luta em defesa do não retorno das aulas sem segurança. Se não vai ser pelo caminho da greve, vai ser pelo caminho do diálogo cotidiano com professores e pais e estudantes. Nós estamos nesse processo, nesse momento, de dialogar com professores, com pais e com estudantes. Que se as escolas não têm condição de retornar, não retornem. Porque o retorno sem condições é colocar suas vidas em risco. E nós precisamos que seja garantidas as condições de retorno. Agora, é um debate extremamente complexo, porque, como disse, há jovens que querem retornar para a escola, por compreenderem que é o espaço do encontro, da convivência. Há famílias que acham que é dado o momento do retorno, e nós temos a consciência de que a escola é um espaço de gente, que a circulação de gente pode provocar um crescimento e um surto da pandemia, e vamos continuar resistindo, para que o retorno só aconteça com condições. Então, no pós-greve, depois dessa decisão judicial, a gente continua num forte movimento do não retorno às aulas presenciais, sem que as condições sejam garantidas, e dando aos professores todo o suporte, para que seja garantido algo que para nós é muito importante, que está na LDB. A gente não pode rasgar as nossas leis. A gente vive um momento nesse país que as pessoas parecem que estão rasgando as leis. Uma das coisas mais importantes na nossa vida é a autonomia. A autonomia pedagógica, a autonomia da escola é algo muito forte dentro da nossa legislação. E a gente não pode abrir mão da autonomia nesse debate que está posto nesse momento do retorno das aulas presenciais. É preciso respeitar a autonomia da comunidade escolar, analisando as condições da escola
da possibilidade ou não do retorno presencial. E não é uma decisão, o que é que nós temos dito? Não é um decreto do governo, não é uma decisão da Justiça que vai nos levar para o retorno às aulas sem que as condições estejam dadas. Mesmo com decreto, mesmo com decisão da Justiça, nós vamos continuar resistindo e enfrentando e dizendo: só retornaremos presencialmente quando as condições para o retorno estiverem dadas. É isso. Muito bem, então, né, Ivonete, né, estamos chegando aqui no final de uma entrevista do Mesa de Debates, né, acho que foi mais de uma hora de entrevista, né, particularmente gostei bastante da entrevista, espero aí que tenha contribuído aí na luta aí dos professores de Sergipe, né, então passo aí o bastão aí para você, né? Eu agradeço principalmente e passo o bastão aí para você fazer as considerações finais. Então, Guilherme, eu também agradeço imensamente, assim, esses são espaços de debate e de discussão necessários, nós tivemos tempo de ocupar todos os espaços e tenho dito aqui no sindicato que um dos departamentos nossos mais importantes para enfrentar a pandemia foi o departamento de comunicação. Nós precisamos nos reinventar, nós precisamos utilizar de todos os meios possíveis da comunicação para chegar até a população, para chegar até os professores, e fico extremamente agradecida de poder estar nesse espaço, de poder fazer o debate, e peço desculpa, nossa entrevista seria na terça-feira, mas de fato eu tomei a segunda dose da vacina e não fiquei, assim, fiquei um pouco mole e acabei dormindo à tarde. É Mas importante assim, que você está imunizado. Isso, já estou com a segunda dose e já estou bem. Os sintomas foi só no dia mesmo que eu tomei, senti um pouco de moleza. E aí acabei desligando o telefone para tentar descansar, mas já estou bem. Mas, assim, dizer que estamos à disposição, dizer que precisamos continuar fortes na luta em defesa da educação pública gratuita, de qualidade, e nesse momento em defesa da vida. Retorno às aulas presenciais não é uma questão de decreto. Não é uma questão de vontade de governo que não garantiu as condições para o retorno. Precisamos que pais, estudantes, professores compreendam que o retorno às aulas é uma questão de vida e que a gente precisa continuar lutando em defesa da vida e pelo fora Bolsonaro, porque a gente precisa desmontar esse governo que aí está, que está destruindo com o Estado brasileiro. Então, não podia sair daqui sem deixar o recado: fora Bolsonaro. Essa é a nossa grande luta também, para que a gente possa retomar um país por outros rumos. Obrigada. Então acho que é isso aí, Ivonete, mais uma vez, né, agradecendo a você por participar do programa, agradecendo também, né, você, ouvinte, né, peço que vão lá no canal podcast Mesa de Debate de Tudo Um Pouco, se inscreva no canal, novamente falando que eu estou falando desde o começo da semana, né? O canal chegou à marca de 1.000 inscritos, acho que atualmente está na faixa de 1.050 inscritos no canal, né? Não dá para saber o número exato, porque agora, como o canal chega a 1.000, né, a gente não sabe o número preciso, né? Mas, enfim, então a gente quer crescer ainda mais, né? Então, para o canal crescer, o que a gente precisa? A gente precisa que você, ouvinte, que não esteja inscrito no canal, vai lá e se inscreva no canal, no podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, né? Curta esse vídeo, né, que a gente fez aqui com a Ivonete, comentem, concorda com a Ivonete, não concorda com a Ivonete, vamos fazer esse debate, o debate não se encerra aqui, né? E além de comentar, né, curta a nossa página no Facebook, Mesa de Debates, e siga a gente no Instagram, além de compartilhar nas redes sociais, é claro, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp e outras redes sociais que existem por aí. Então, muito obrigado a todos, fiquem atentos à nossa programação e até a próxima, pessoal. Fui!